Queridos investidores, uma das coisas que mais impacta nos investimentos é o preço de uma ação. Tá? Você precisa entender o momento de entrada certinho para você colher bons frutos, porque por melhor que seja essa empresa, por mais lucros ou dividendos que ela possa ali distribuir para os seus acionistas, se você paga muito caro por essa empresa, você vai demorar muitos anos para reaver esse dinheiro só para justificar os seus investimentos e depois esperar mais ainda para ela te dar ali os verdadeiros lucros que você espera, né? Seja em crescimento patrimonial, crescimento no valor da ação ou própria distribuição de dividendos. Então tá atento a isso, é bem interessante. Hoje eu vou falar sobre a Engie, que Engie é uma das ações menos voláteis da Bolsa de Valores, ou seja, a ondulação de preços varia tão pouco que são poucos os espaços que a gente tem para fazer aportes com margem de segurança interessante. Essa margem de segurança reflete o que você pode comprar essa empresa, lembrando que, a princípio, não é sugestão de investimentos, é só um termo técnico que eu estou utilizando do poder comprar, tá? Então não entenda isso como uma sugestão, beleza? Então é o seguinte, o que quer dizer essa margem de segurança, novamente, é que nela você tem ali um espaço entre valor de cotação, onde investindo nela, ela te garante uma pequena margem de erro de você comprar uma ação ali num preço mais barato, para ela ter essa garantia de te retornar um valor agradável, seja em dividendos ou seja em crescimento ali no valor da própria cotação em si, e você se sentir satisfeito com o seu investimento, tá? Se a gente pega, por exemplo, aqui, dois gráficos da Engie, por exemplo, um de curtíssimo prazo, que é do início do ano até a presente data, ou também a gente pode pegar nos últimos 5 anos. Quando a gente olha aqui, ó, nos últimos 5 anos, performado em menos 33%, teve um crescimento muito grande ali em meados de 2019, 2020, né? Então, só que você percebe que ela vem praticamente próximo a essa linha dos R$40 que eu te disse, e hoje ela custando R$ 34,95, ela está no seu valor mais baixo dos últimos 5 anos. Então essa é a margem de segurança que eu quero dizer, tá? Poucos momentos você pode observá-la perpetuando ali esse valor abaixo dos R$40. Aqui, no acumulado do ano, no gráfico da direita, ela performando negativamente em 21%, ela margeou de lado, né? Entre na faixa de R$40 a R$45, né, pelo menos que é o que foi de janeiro até setembro. Então de setembro para cá ela vem despencando, chegou a custar até R$47, hoje com 34 ela abre o que eu disse, essa margem de segurança, né? E eu gosto da Engie particularmente porque é uma empresa de energia que trabalha majoritariamente na parte de geração de energia, tem um pouquinho de transmissão e vem aumentando a parte de transmissão, e tem o transporte de gás também, tá? Ela é interessante para uma diversificação na carteira, onde a gente visa muito o quê? Você pode ter uma empresa que faz só transmissão de energia, por exemplo, tipo a Taesa, e uma Engie para poder contrabalancear o seu portfólio. Ou você pode ter duas, uma mais focada em transmissão, mas tem geração, por exemplo, a Lupar, né? Então seria o inverso da Engie, e isso gera uma estratégia de investimento mais interessante na sua carteira. E eu gosto da Engie porque eu também tenho a Taesa na minha carteira, então uma fica para transmissão majoritariamente, a carteira do canal fica com a Lupar, e aqui eu tenho a Engie também na minha carteira pessoal, porque eu gosto muito dessa tese, porque baixa volatilidade, ondulação de preço, então ela segura um pouquinho a rentabilidade da carteira, e justamente quando você pega essas margens mais baixas de cotação, ela vem entregando um aporte interessante, e ela é uma boa pagadora de dividendos, tá? Ela vem pagando dividendos ali, aqui no gráfico tá desde 2014, mas ela vem desde 2008 pagando dividendos de forma anual, e 2 vezes ao ano, de forma semestral ela faz isso, né? Com R$34, ela tá te pagando 7,6 em dividend yield, né? 55% do lucro líquido é a sua média de payout, mas em vários momentos ela paga um valor maior, né? Você pode perceber aqui que já chegou até em 2022 100% do seu payout, 57%, então ela vem ondulando. Agora em 2023 e nos últimos meses de 2024, ela vem pagando esse payout mínimo dela estabelecido de 55%, por isso vai ver uma quedinha nos seus dividendos, mas é um payout até que atrativo e saudável, porque permite a empresa fazer vários investimentos, como a gente vai ver no vídeo aqui, e te bonificar por aquilo que você está investindo na empresa, né?
Ano passado ela pagou 5,6 em dividend yield, dependendo do valor da cotação, que estava acima dos R$ 40, tá? Então por isso é mais um fator interessante. Você compra essa ação mais barata, você tem um yield on cost mais interessante ao longo dos anos, né? A curto prazo não dá para perceber isso, mas ao longo daí de uns 5 anos, se você conseguir esperar, você consegue ter esse yield on cost bem interessante. E o portfólio de energias da Engie é muito interessante, porque aqui a gente tem uma atualização de setembro de 2024, que ela tem uma capacidade instalada de geração de energia de 9,2 gigawatts, parte de transmissão, 2.700 quilômetros, e mais 17,5% na TAG, na TAG, né, que era transporte de gás, tá? Tem usinas hidrelétricas em sua maior quantia, né? Então a parte de geração mais bruta, mais robusta da empresa é pelas usinas hidrelétricas, né? Matriz renovável, que vem ali completando 6,4 gigawatts, e tem as suas usinas complementares, que são os parques eólicos e solares, com 2,8 GB de capacidade. Para transmissão, 2.700 km, e para geração de gás ali nos gasodutos, 4.500 km, tá? E muita gente meio que virou o nariz para a Engie, pelo menos nos últimos 12 meses, porque ela tinha uma parte relevante na TAG, no transporte de gás, então ela tinha uma receita vinda dessa linha de transporte de gás muito interessante, e ela se desfez parte da sua contribuição ali na TAG, e o seu lucro diminuiu um pouquinho, além de outras situações que nós vamos ver mais à frente. Então muita gente girou o nariz para isso, mas é uma empresa que vem tentando dar uma diversificada no seu portfólio, mais para a linha de energia elétrica. A gente pode ver aqui que de 2016 a 2023 é uma empresa que somou em investimento 28 bilhões de reais, tá? Crescimento ali na sua capacidade instalada de quase 20%, de energia renovável 40%, né? Ela vendeu ali também no passado uma termoelétrica, tá? Então ela se tornou 100% renovável, entrou nas linhas de transmissão com as suas 6 subestações e 2.700 quilômetros. Então ela tinha um portfólio que antes era 100% só geração. Agora a gente pode perceber que no ano passado ela teve ali transmissão e a transporte de gás, e agora ela vem aumentando de 10%, passou para 13% a sua linha de transmissão, e aumentou também a parte de geração, tá? Isso permitiu um aumento no seu EBITDA ajustado de 129%, de 2016 a 2023, um lucro líquido ajustado de 110% e a distribuição de 15,7 bilhões de reais em dividendos nesses anos somados. E quando eu falo que você pode ter uma margem interessante investindo na Engie, o que eu quero dizer é que quando nós analisamos os indicadores fundamentalistas dessa empresa, o que nós podemos perceber de apenas 4 deles? Olha só, a gente tem um PL abaixo da sua média, né? A média histórica é 13,3, hoje sendo negociada a 6,9, então quase que metade do seu preço-lucro, né? Preço da ação pelo lucro por ação que ela dá, tá? Esse PL que muita gente diz que em 6,9 você revê os seus investimentos de volta, não quer dizer que ela vá pagar isso de dividendos, tá? Isso quer dizer que quando a gente olha no gráfico aqui o LPA, que é o lucro por ação, que está em 5,10, que também cresceu vertiginosamente, maior do que a sua média de 3,4. Se eu pego esses 5,10 reais por ação que ela deu nos últimos 12 meses e multiplico isso por 6,9, eu vou achar o valor da cotação atual na casa dos 37, 38 reais. Então isso que quer dizer que em 6 anos, 6,9 anos, ela vai devolver aquilo para o investidor, mas não quer dizer que ela vai distribuir de dividendos. Ela pode pegar parte disso e reinvestir na própria empresa ou na totalidade, por exemplo. Tá? Isso, e não é uma análise muito simplória assim de se fazer, tá? Mas é só para a gente ter essa métrica, um PL abaixo de 10, vários analistas, vários livros, vários indicadores aí nos reforçam que há uma atratividade interessante no preço, tá? Dividend yield também é acima da sua média histórica e margem líquida também crescendo vertiginosamente, muito acima da sua margem ou da sua média histórica, tá, pessoal? Então esses são os indicadores que eu gosto de analisar para a Engie, trazendo ali essa atratividade no seu ganho de margem. Outro ponto que a gente pode olhar também é a cotação versus o lucro, né? Então a gente percebe que o lucro ele vem subindo desde 2021 e a cotação estava acompanhando isso, mas agora ela caiu, tá? Mas ela caiu por algum motivo interessante que eu vou falar para vocês aqui. Então veja que abriu esse espaço ali, né? Esse gap que se abre aqui no cantinho, isso torna
eu posso ousar dizer que a ação está começando a ficar muito barata para você ter sua margem de segurança, tá? E pontos importantes para a gente ter destaque, para você perceber que o porquê que a cotação vem caindo, essa empresa vem aumentando os lucros, é por conta do nosso cenário macroeconômico, mas também por conta de alguns pontos particulares de curto prazo que a empresa vem oferecendo. Veja comigo aqui, olha. Lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 2024, que é o último resultado que a gente tem, foi 28% abaixo do esperado de 2000, o que foi o que aconteceu em 2023, basicamente porque ela diminuiu a sua participação na TAG, né? Então isso diminuiu o seu lucro líquido. Os investidores não gostaram muito. Outro ponto é o seu EBITDA ajustado reduzindo 5,8%, devido também a essa recorrência na menor capacidade de receitas vindas da TAG, né? Então a receita também, por um lado, né, mesmo sem a questão do transporte de gás, ela conseguiu ficar quase 1% acima, ou seja, meio que 0 a 0, né? Acima do terceiro TRI de 2023, que foi um ponto positivo, porque isso reforça o quê? Reforça que a empresa, sem essa grande parte da TAG, ela está conseguindo elevar suas receitas também pelos seus ativos novos que estão começando a ser implantados e começando o seu funcionamento para geração de mais energia. Conseguiu vender um pouquinho mais de energia, né? Ali conseguiu o lote 1 do leilão de transmissão que ocorreu em fevereiro de 2024, entraram novos geradores eólicos ali, né, no conjunto eólico Serra do Assuruá, que é um conjunto eólico muito grande, super extenso, né, 50 geradores começaram a funcionar, mas tem mais de 100 para você ter uma ideia, então veja a perspectiva futura, tá? Então o que isso me reforça? Reforça que no curto prazo, os analistas, os investidores ficaram chateados com a Engie devido a essa venda, a diminuição no seu EBITDA na receita, mas como a empresa ela vem fazendo investimentos constantes para aumentar a sua capacidade de geração de energia, pegar mais contratos de transmissão, isso visa que no futuro ela tende a performar de forma muito positiva, substituindo aqueles ativos que geram renda para ela, que geraram no passado, né, que era a termoelétrica, que não era uma energia limpa, e também a TAG, que é a maior fatia dela, tá? Inclusive, ela vem também ali com seus projetos em implantação constante. Cada vez mais, a cada trimestre, a gente pode perceber o seu aumento nas receitas vindo desses ativos, porque eles vão começar a funcionar. Exemplo é do Parque Eólico Serra do Assuruá, que tem ali um avanço de 80% nas suas obras, né? Mais de 60% dos aerogeradores montados, né? E 45% já comissionados, né? Em função, já com 846 megawatts de capacidade instalada, tá? Já tem ali 188 geradores, mas ainda poucos estão funcionantes, né? Você pode perceber aqui no gráfico que eu demarquei de vermelho, que está aqui colorido em azul, a operação comercial, ela cresceu do ano passado para esse ano, né? Tá agora completando 46% das suas atividades. Então, nesse sentido, ela vem crescendo as suas receitas. A gente tem também um projeto que agora é só fotovoltaico, tá? Que é a Sul Sol, que é interessante, 58% já de implantação, 752% de capacidade de geração de energia, né? Ele vai ter ali uma operação gradual para o quarto TRI de 2024 ou quarto TRI de 2025, ou seja, nos próximos 12 meses, né? Tem 2.300 inversores, então tem muito painel solar ali para poder gerar essa energia a mais, tá? Tem também um outro projeto de transmissão, agora com um contrato de 30 anos para com uma RAP contratada ali de 268 milhões, com uma extensão de 1.000 quilômetros, que foi implantado no terceiro TRI de 2024, a licença de instalação do trecho Morro do Chapéu 2 e Porções 3, na Bahia, tá permitindo ali o início das suas obras. Isso vai trazer uma receita interessante para a empresa. Aqui também a gente pode perceber um outro projeto de implantação de mais 30 anos, de 252 milhões de RAP, né, com 780 quilômetros de extensão, mais ou menos ali, um CAPEX de quase 3 bi, então isso vai trazer mais receita para a empresa. E, além disso, ela tem outros projetos em desenvolvimento, né, Conjunto Eólico Santo Agostinho, tem tanto o fotovoltaico quanto o parque eólico, né, tem também mais projetos ali em desenvolvimento na Bahia, somando ali mais 1,6 GB de capacidades novas de geração de energia. Então veja
que é uma empresa que, a princípio, você pode ficar pessimista com ela, porque a cotação está caindo, o dividendo pode não ser tão atrativo assim, mas a gente deve investir para o longo prazo. Se você tem uma carteira para longuíssimo prazo, você aproveitar esse desconto que tem na cotação, que a gente vê raramente na Engie, talvez seja um ponto interessante para você colocar ali nos seus estudos, né? Colocar no seu radar e ver se você acha interessante esse tipo de investimentos, né? A gente pode ver que a dívida, como toda é elétrica, é uma dívida aparentemente ok para aquilo com que ela tem em caixa, né? 2,7 dívida líquida por EBITDA, tá? 19 bi em dívida líquida total, mas é uma dívida que vai ser amortizada ao longo de vários anos, né? Dando uma olhada só nos indicadores resumidos aqui, a gente vê que hoje ela custando R$ 34,96 para te pagar 7,6 de yield, ela tem 6,8 de PL, 5,5 de EV/EBITDA também, interessante marcador de preço para baixo, né? Dívida a gente já conversou sobre, uma margem líquida que é bem interessante, quase 40% de margem líquida, ou seja, para cada R$100 que ela vende, R$40 ela tem de lucro, tá? Isso para uma elétrica é bem interessante. E ela vem, mesmo com esses desinvestimentos, por um lado, mas investindo muito em outros, ela tem um crescimento de receitas e lucros constantes de forma composta, bem interessante, crescendo seus lucros 12,4% nos últimos 5 anos de forma composta. Então, é uma estratégia bem interessante. Você fica analisando só os pontos negativos, o que as pessoas estão dizendo, sem analisar o case, o porquê que a empresa decidiu fazer isso, abrir mão de ativos que sujavam o meio ambiente, ou abrir mão de ativos que não eram o seu core business, para efetivamente trabalhar naquilo com que ela sabe fazer, só que vai demorar um pouquinho para ela colher esses frutos, é parte crucial da sua análise de investimento. Tá? Os analistas eles recomendam ainda manutenção do ativo, né? Pode ser que chegue a 42,55, né, que seria o seu preço-alvo, mas não acredito muito nisso. Pelo menos para o ano de 2025 deve amargar um pouquinho ali abaixo dos seus R$40, o que abre uma oportunidade bem interessante. Lembrando que tudo que eu disse não é sugestão de investimento. Não quero que você ali saia vendendo tudo na sua casa e compre ações de Engie, tá? É só para a gente reafirmar nossa tese de investimentos, ver se faz parte também, para você conhecer, né, outras empresas aí, que pouca gente tem falado, né? Mas eu gosto muito de Engie, baixa volatilidade, tá, no valor da ação, dividendos longevos, saudáveis, né? E reinvestimentos, empresa que está preocupada ali com o mercado de energia limpa também, que está muito pujante, né? Sofreu alguns pontos específicos que eu não vou ficar me adentrando muito aqui nesse vídeo, que é o curtailment, né? Que é como tem muita energia disponível, os órgãos governamentais pedem para diminuir um pouco, isso impacta um pouquinho no lucro, mas são assuntos para os próximos vídeos, tá, pessoal? Espero que você tenha entendido aqui o que aconteceu com a Engie, por que a cotação está caindo, e se isso é uma oportunidade para você, você vai me dizer aqui nos comentários o que você acha dessa empresa, tá? Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tem vídeo todo dia, cada dia é um tema diferente sobre investimentos, você vai se tornar muito mais hábil nos seus investimentos, sua carteira vai performar de forma muito positiva, tá, pessoal? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário sobre a Engie, é importante eu entender o que vocês pensam sobre as ações que eu venho trazendo aqui, sobre as empresas que eu venho analisando, tá? Gostou do vídeo, se sentiu grato? Clique no botão Seja Membro, ajude o canal a crescer, faça parte da família, ajude a me doar mais por vocês para fazer vídeo cada vez melhores, tá, pessoal? Hoje aqui mais um dia você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.